Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso podcast, né, o EliteCast. E hoje estamos recebendo aqui um convidado ilustre mais uma vez, grande André Tavares, que já foi presidente do IBAP na Bahia, avaliador de imóveis. Descobri hoje que ele já foi baterista de banda do carnaval. Mas vou deixar ele se apresentar. André, seja bem-vindo. Você aprende com o pessoal, fala um pouquinho quem é o André. Tá certo. Bom, muito bom dia a todos. Satisfação estar aqui na sua terra, estar aqui na sua casa. Agradeço aí o convite de estar participando aí do seu podcast. Bom, para quem não me conhece, me chamo André Tavares, sou engenheiro civil de formação. Já atuo aí na área já há alguns anos, né? Algo em torno de 18 anos, atuando na área de avaliações e perícias. Sou de Salvador, Bahia. Minha formação... Ao longo da minha formação, eu fui me capacitando, né? Fui me envolvendo aí com cursos, fiz pós-graduação em gestão da qualidade das construções, avaliação e pós-graduação de avaliações e perícias de engenharia. Tive a oportunidade de atuar em alguns cargos institucionais, né? Ao longo desse tempo também sempre atuando para avaliações patrimoniais, instituições financeiras, empresas públicas, empresas privadas, no Tribunal de Justiça da Bahia também. Diga-se de passagem que eu até prefiro atuar muito mais como assistente técnico, mas atuo também muito como perito, né, lá na Bahia. Mas, basicamente, minha formação é essa, né, e sempre voltado aí para o aprendizado. Tive a oportunidade lá em 2018 em começar nessa área acadêmica, né, de dar aula em pós-graduação, dar aula em cursos de extensão, cursos do próprio IBAP, cursos de outras entidades e tal. E hoje estou como coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Civil do CREA Bahia, né? Outro grande desafio aí também que eu venho enfrentando aí ao longo desse ano. E outra coisa importante, ele não comentou aqui, ele falou que professor de pós-graduação, professor da Elite Pós, né? Claro, com certeza, professor da Elite Pós, com certeza. Inclusive, ele veio para cá, para São Luís, né, para gravar alguns módulos de uma nova pós-graduação que iremos lançar, que é uma pós-graduação gravada, que gera um pedido de muita gente, né? Em vez de fazer aquela pós-graduação ao vivo, teremos a pós-graduação gravada. Mas, André, tu comentaste aqui que tu tem 18 anos de experiência, né? E olha só que interessante, também a gente vinha conversando aqui no carro. O André tem 42 anos, né, isso, André? 42. Eu tenho 45. E aí a conta deu certinho, porque ele tem 18 anos de experiência, eu tenho 21. Bateu certinho. Nossa, não tá ninguém enganando. Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, né? Eu sempre faço a pergunta quando eu converso com alguém da área de avaliações. E eu gosto muito de saber a origem, né, profissional. Porque, assim, eu, por experiência própria, quando estava na faculdade, né, eu acho que a faculdade de engenharia, a gente sai com uma cabeça de, primeiro, fazer projeto, a gente aprende projeto de todos os tipos, de obra, né, então execução de obra, gerenciamento de obra, planejamento de obra, e ainda a gente tem algumas outras disciplinas, né, que são paralelas, porém, todas elas capacitam o profissional para ser empregado, né? Ou seja, ele sai da faculdade achando que ele tem que encontrar um emprego, né, com uma construtora ou ir fazer, por exemplo, um escritório de projetos. Então, eu queria a primeira coisa entender assim, quando tu entrou na faculdade, se tu já tinha assim alguma informação de qual área tu queria seguir, se durante a faculdade tu começou a se encantar com alguma área. Como é que foi assim esse teu despertar dentro da profissão da engenharia para saber qual era o ramo que tu ia seguir? Maravilha. Primeiro, é importante comentar, antes de entrar na faculdade, né? Você ter ideia, eu gostava muito da área de biologia. Eu também. Da área de veterinária, né? Mas as notas não me diziam a mesma coisa, né? E aí eu sempre me saindo muito bem na área de exatas, então por esse motivo eu preferi fazer faculdade de engenharia. Na verdade eu prestei vestibular para matemática e para engenharia civil. Passei nas duas opções, mas preferi ficar com a engenharia, né? E quando entrei, claro, né, não sabia para onde eu ia. A gente é mais ou menos do mesmo período, né? Da mesma geração, então naquele momento eu ainda não tinha noção, a faculdade exatamente tinha esse viés aí de formar aquele profissional para ser um CLT,
né? Não tinha matérias que tratasse sobre venda, que tratasse sobre empreendedorismo, né? Até porque se tivesse, com certeza ia ser aquela disciplina que o pessoal ia falar assim, hoje é aula de quê? De vendas. Não. Hoje dá para faltar. Pois é, exatamente. O engenheiro ele tem essa visão, né? Ia ficar no corredor jogando dominó, né? E lá a gente brinca que tinha dominó 1, dominó 2 e dominó 3, né? Pois bem, então, eu ao longo do ensino, né? Eu, lá para o quarto, quinto semestre, tive a oportunidade de começar a estagiar, mas sempre estagiando em obra. Então, a partir daí, você sempre ficou com essa visão de, vou trabalhar com obra, certo? E não foi diferente, comecei a trabalhar no obra. Eu acho que é importante, inclusive, para a formação de qualquer profissional, você ter ali, pelo menos, um primeiro contato com obra. Eu costumo dizer, André, que é como se fosse a residência médica, né, do médico, que ele tem que ir lá para o pronto-socorro, né? Costurar alguém que chegou lá cortado. Então, se a pessoa vai escolher dermatologia, gastro, ele tem que ter essa experiência. Exatamente, porque ali você vai ter toda a noção. Então, na época que eu era estagiário, por exemplo, e trabalhar com obra, você vai saber a conferir a armadura de uma laje, vai trabalhar ali com quantitativo, vai tratar com todos os colaboradores, com os operários. Começa a ter ali um jogo de cintura com os profissionais, desenvolver a comunicação, que isso é muito importante na nossa área, né? Então, eu tive esse primeiro contato e, assim, no período da faculdade, eu não tive sequer nenhuma informação sobre o que é engenharia de avaliações. Nada, também zero. Né? Eu me formei sem saber o que era engenharia de avaliações. Foi a partir daí que eu realmente entrei numa empresa que só fazia isso. Né? E aí eu comecei a ter interesse por essa área, comecei a me qualificar, mas realmente na época da faculdade eu não sabia para onde, ou seja, quem me contratasse primeiro, estou aqui no mercado, quem me contratar eu vou. E aí sim, as coisas foram caminhando para essa direção, né? E aí eu comecei a me qualificar. Meu primeiro curso de avaliação de imóveis urbanos foi em 2006, promovido pelo IBAP Bahia, e quem era o presidente nessa época era nosso amigo Tácito, né? Ele já foi presidente do IBAP Bahia também, né? Então, ele era o presidente do IBAP Bahia, fiz lá o curso, e aí, desde então, eu comecei a me interessar por essa área, a gostar desse ramo. Obviamente que, assim, a frequência de cursos não foi uma frequência muito frenética, né? Mas, aos poucos, eu começava a fazer novos cursos, entendendo. E, assim, o que realmente me capacitou também foi a vida prática, porque como eu entrei numa empresa que já fazia isso, a gente faz um curso desse, mas a gente não sai do curso já sabendo fazer tudo, né? Ali é mais uma provocação, mostrar como é que funciona, e você realmente tem que ter ali, eu costumo dizer, você tem que ter um mentor ali para lhe dar os primeiros passos. Inclusive, alguns dos nossos alunos, a gente acaba tendo uma relação, e depois até de aulas e tal, você pega na mão daquele profissional, vamos aqui que eu vou lhe ajudar, né? Conseguiu se credenciar no banco, ok, vamos fazer aqui, vou lhe ajudar aqui a caminhar, faça dessa forma, faça assim, faça lá, faça assado, né? E eu tive esse mentor na época que era o sócio fundador da empresa, inclusive mandar um abraço para o Evaldo, era o sócio fundador da empresa, e quando eu não sabia, era ele quem eu recorria, né? Como é que faz isso, como é que faz aquilo? E, obviamente, me aplicando nos livros, e aí, quando tinha oportunidade, fazia um curso. Para você ter ideia, eu só entrei no IBAP lá em 2012, que foi outro momento de ponto de inflexão aí na minha linha do tempo, né? Na linha do tempo profissional, digamos assim, que em 2012, eu, além de entrar para o IBAP, eu comecei a minha primeira pós-graduação, que foi em gestão da qualidade das construções, porque repare, eu já tinha, a partir de 2005 eu comecei a entrar nessa área, então eu já tinha praticamente aí 7 anos. Então eu já tinha um certo conhecimento de avaliações e perícias. E aí eu queria, poxa, eu vou fazer uma pós para tentar trazer um pouco mais de conhecimento até para me ajudar nessa área. E não tinha antigamente engenharia diagnóstica, né? Então a gente fazia já, nesse período estava um boom, acredito que aqui devia estar também, que estava um boom no mercado imobiliário, lá em Salvador mesmo, muitas empresas de fora estavam construindo lá, então a gente estava tendo muita demanda de vistoria de entrega e recebimento de empreendimento.
E aí foi importante ter feito essa pós-graduação de gestão da qualidade das construções para poder começar a abraçar esse mercado também. E foi nesse momento que eu entrei no IBAP. E uma coisa que eu acho muito importante de pós-graduação, que obviamente, além do conhecimento, né, que a gente detém aí nesse momento, uma coisa que eu sempre considero é o network. É o telefone do cara que você pega. Não tem jeito. Porque eu até hoje tenho contato com essas pessoas. Algumas, às vezes, me contratam para determinadas situações. Alguns profissionais eram incorporadores e me contratam para fazer avaliação de terreno, análise de viabilidade do projeto que ele quer fazer, né? Tem outros parceiros que trabalham com a VCB, então você já acaba tendo toda uma troca, né? Então isso eu acho importante. Aí entrei no IBAP, só que minha entrada no IBAP foi uma entrada tímida. Entrei apenas como associado e fiquei de cá apenas quando tinha algum evento, alguma coisa, participava e tal. E aí 2015 é outro momento que eu acho importante ressaltar, que foi quando eu fiz outra pós-graduação, que foi Engenharia de Avaliações e Perícias, essa aí específica na área, que foi aí quando eu conheci, de fato, a turma que ficava ali na direção do IBAP Bahia. Foi lá que Amarílio também eu conheci o ex-presidente do IBAP Nacional, Amarílio Matos, né? Então foi nessa turma que a gente se conheceu, conheci outros colegas também que a gente tem contato, tem relação até hoje. E aí, nesse momento, eu fui convidado para participar da gestão de Amarílio como diretor financeiro. E desde então aí as coisas foram acontecendo, o leque de opções foram aparecendo, as portas, as oportunidades, fazendo novos cursos, enfim, você tem que estar sempre se capacitando, né? Isso mesmo. Alguns pontos que eu anotei aqui, né, para poder comentar. Primeiro, assim, a coincidência, né, do que a minha e o André, de também na época do segundo grau, eu também gostava muito de biologia. Então, eu cheguei a pensar em fazer odontologia, biologia, veterinária. Mas também, por outro lado, eu falava, pô, mas eu não sei se eu vou aguentar ver lá o sangue, o pessoal e tal, para fazer medicina. E aquilo, enfim, fez com que eu ponderasse outras opções. E aí eu vou até contar aqui uma coisa que eu acho que eu nunca contei, que é o seguinte: o motivo de eu ter escolhido fazer engenharia, eu não tinha nenhum parente, nenhuma referência que fosse engenheiro para poder, alguém me disse como é que é. Não tive isso. Hoje eu acho que até isso é uma vantagem da rede social, porque através do Instagram, tu acaba tendo acesso, né, a ver o dia a dia de trabalho de vários profissionais. Isso pode até te ajudar a tomar uma decisão mais assertiva de qual carreira você quer seguir. Mas eu não tinha também essa referência. Então eu fui fazer engenharia e meu pai sendo contra, porque eu optei por engenharia exatamente por ter facilidade com cálculos e tal. Também vou contar um segredo aqui, que foi porque era a concorrência bem pequenininha. Aí eu falei, esse aqui eu passo, não é possível. E aí passei na faculdade estadual para fazer engenharia, mas meu pai sendo totalmente contra, porque naquela época, isso foi o quê? 1996... o mercado da construção civil, ela tem muitos altos e baixos. Então, naquele momento, ele falava assim, Murilo, engenharia não, a pessoa que me atende ali no barzinho, o garçom, ele é engenheiro. Então, hoje é como se fosse aquela piadinha que o pessoal utiliza, hoje o engenheiro virou Uber, né? Na época, o engenheiro era garçom e tal. E eu não escutei ele, e felizmente, nesse caso, eu não escutei ele, e fiz engenharia, mas também sem ter nenhuma noção realmente de todas as oportunidades que a área tinha, né? Saí da faculdade querendo fazer algo relacionado a orçamento e planejamento, sempre foi o meu ponto ali durante a faculdade, porque Murilo, né? Não se sintam culpados aí vocês, engenheiros ou estudantes de engenharia, não se sintam culpados. Eu também fui um engenheiro que não gostava de obra, tá? Eu tive muita vivência dentro de obra, desde o quarto período, outra coincidência, desde o quarto período da faculdade eu comecei a estagiar. Assim que terminei a faculdade, ainda construí quase 5 anos em grandes construtoras aqui, fiz resort, prédio de múltiplos pavimentos, condomínio de casa de alto padrão, mas algo ali diz assim, não, esse aqui não é o meu lugar. Então eu sempre ficava olhando uma oportunidade, né, de ir para alguma área mais de escritório, né, de orçamento, de planejamento. E o primeiro contato que eu tive com avaliações, né, foi um colega meu durante a faculdade, ainda a gente pegando o ônibus junto para ir para a faculdade, ele com um livro de avaliações do Abu Naman,
Oh, que legal. E eu falei, o que é isso aqui? Aí ele estava estagiando na prefeitura, me falou assim sucintamente, e eu me interessei, né, porque tinha tudo a ver também com a parte de custos, de orçamento, tinha uma relação ali daquilo. E aí surgiu uma oportunidade de fazer uma pós-graduação. E aí foi um caminho inverso ao teu, porque eu acho que tu seguiu o caminho correto. Tu primeiro começou a atuar na área, né, montou uma base de conhecimento, não apenas teórico, mas prático, e depois utilizou a pós-graduação para aprofundar esse conhecimento. Perfeito. Hoje eu vejo que tem muita gente que entra numa pós-graduação achando assim que apenas aquele título a mais vai fazer diferença. E muitas vezes, como o próprio nome diz, uma pós-graduação é um conhecimento mais aprofundado. Então, se você que nunca teve experiência com avaliação de imóveis, vai direto fazer uma pós, beleza. Vai valer a pena? Vai. Mas o teu proveito daquelas aulas será muito menor do que se você já tiver uma vivência. Então, por isso, até que muita gente chega para mim assim, Murilo, quero entrar na tua pós-graduação. Aí eu pergunto, mas vem cá, tu já atua na área? Tu já tem algum curso de 20 horas, né, que te possibilitou uma base de conhecimento? Exato. Porque se você tem isso, a pós-graduação vai lhe trazer muito resultado. Se você está entrando cruzinho na pós-graduação, a tendência é você ter um aproveitamento menor, tá? Então sempre pense isso antes de você tomar uma decisão nesse sentido. Bem, algumas coisas também aqui que o André comentou, né? Que ele foi fazendo esses cursos, né? Vários cursos ao longo da sua trajetória profissional. Então isso é uma coisa também que eu gosto sempre de bater na tecla, porque tem gente que acha assim, se eu fizer o curso X, ou o curso Y, ou o curso Z, ou a pós-W, aí tá resolvido minha vida pro resto da vida? Não. Então eu, o André, qualquer outro profissional que você vê, estamos constantemente nos capacitando. Então é algo que você vai fazer pelo resto da vida e é importante você entender isso. A gente não precisa ter aquela ansiedade de, mas eu vou precisar fazer o curso X, Y, Z, W. Não, calma, faz uma coisa por vez. Então, à medida que você vai ganhando dinheiro na área, à medida que você vai vendo, poxa, aqui na minha cidade eu estou vendo que está tendo muita oportunidade nessa determinada área. Então, vou fazer um curso sobre isso. Então, entenda que uma parte do que você ganhar, você tem que investir em você mesmo, através de mais conhecimento. E outra coisa também que o André comentou aqui, que eu achei bastante interessante, é que nesses cursos, nesses eventos, pós-graduações, ela não é apenas pelo conhecimento. É claro, todo mundo que faz um curso, uma pós, está em busca de conhecimento. Mas algo que eu digo ali, que seja 50% da utilidade de um curso, de uma pós-graduação ou de um evento, é a rede de contatos profissionais que você faz. Porque ali você vai estar imerso, né, num grupo de pessoas que ou atuam ou pretendem atuar, que tem bastante experiência nessa área, e aí você tendo aquela rede de relacionamento, aqueles contatos, né, as portas elas vão naturalmente se abrindo. Muitas vezes você vai ser indicado para algum serviço, ou quando você tiver um serviço mais complicado, você chama um outro colega mais experiente para fazer junto e aproveita e aprende. Então, isso é muito importante. Mas, André, uma coisa que tu falaste aqui sobre essas portas de oportunidades que vão se abrindo, eu queria te perguntar exatamente isso. Hoje, né, depois dessa tua experiência, dessa tua alta experiência na área de avaliações, quais são os teus principais clientes? Onde é que tu fatura mais? É com a parte de assistência técnica? É com a parte de avaliação para bancos? É com a parte de avaliação para empresas? Comenta um pouquinho sobre isso para o pessoal entender, porque muita gente, quando entra na área de avaliações, ela entra só com a cabeça de vou prestar serviço para caixa, vou prestar serviço para banco. E a nossa área ela é muito maior do que isso. Então, comenta um pouquinho sobre esses possíveis clientes, quais que estão dando mais resultado para a tua empresa. Bom, perfeito. Eu vou aproveitar esse gancho, né, e até fazer um comentário, né, porque daqui a gente está em setembro, né, daqui a basicamente um mês e meio vai ter a SOEA lá em Salvador e eu vou dar uma palestra, e um dos slides que eu estava inclusive preparando é exatamente falando sobre a cadeia do mercado imobiliário. E falando sobre a cadeia do mercado imobiliário, eu vou comentar exatamente a importância do profissional da engenharia de avaliações para a cadeia como um todo, certo? Eu costumo dizer que esse profissional é aquele profissional que vai minimizar a incerteza daquele seu cliente. E ele pode atuar em diversas frentes. Você vai atuar desde da prospecção do terreno, na avaliação daquele terreno,
no estudo de viabilidade daquele projeto que aquele cliente quer implantar aquela obra ali naquele terreno, né? Fazer análise ali daquele mercado, se aquele empreendimento vai ser absorvido, né? Você vai atuar nas avaliações, nas unidades habitacionais, nos produtos imobiliários que serão criados. Fazer as avaliações individuais, você pode trabalhar também numa inspeção predial, pode trabalhar num laudo de recebimento e entrega daquele condomínio depois de pronto, enfim, são diversas as frentes que esse profissional pode atuar. E eu costumo dizer que as pessoas, quando começam a ter esse primeiro contato nessa área de avaliações, acham que só faz trabalho para banco, né? E não é. Banco, para mim, hoje em dia, é mais ali para eu girar ali o fixo, digamos assim, né? E eu não tô nem muito mais me expandindo em vários bancos, digamos assim, vários credenciamentos. Ou tá? uma região muito extensa. Pois é. Por exemplo, eu faço Caixa e Banco do Brasil, mas apenas ali Salvador, região metropolitana. Né? Até porque tem algumas limitações para você poder atender em outros estados. E saiu uma errata, inclusive, no edital do Banco do Brasil. Isso, se eu não me engano, era no credenciamento passado, que você que está assinando o laudo, você tem que ir no local fazer a vistoria, você tem que tirar selfie para dizer que estava lá, né? Ou seja, é um ponto muito polêmico isso, inclusive, a gente pode depois, aí é um tema para outro debate, né? Porque o que é que vale mais? É a minha foto na fachada ou a minha assinatura, né? Então fica aí a pergunta para refletir. Mas, então, por conta disso, eu acabo me mantendo ali fazendo em Salvador e na região metropolitana, tá? Para alguns bancos, certo? Mas a minha rentabilidade maior, sem dúvida nenhuma, são as avaliações para grandes clientes e empresas privadas, que atuam, que precisam fazer atualização patrimonial, laudos para atualizar o seu livro contábil, né? Fazer fundações, né? Fundos imobiliários que precisam também dar em garantia, fazer dação em pagamento, alguma pessoa quer dar uma área em pagamento, então precisa fazer uma avaliação, um laudo completo para dar em garantia para alguma instituição dessa, para algum fundo imobiliário. E a gente atua muito também na parte que envolve aí a parte de avaliação patrimonial, né, que a gente acaba pegando também um pouco da reorganização do ativo imobilizado, né? A gente acaba tendo que se parcerizar. E outro ponto importante também são parcerias. Tem determinados trabalhos, por mais que você não saiba fazer um determinado serviço, entre em contato com alguém que saiba e você faz junto, né? Então, essa questão mesmo de avaliações patrimoniais para a empresa, quando a empresa quer avaliar todo o seu patrimônio, aí tem a parte de inventário, de tombamento patrimonial, de chapeamento e tal, dependendo da forma como ele queira. Então, aí, às vezes, eu faço parceria com a empresa de contabilidade, de auditoria, eu me atenho apenas à parte dos imóveis, máquinas e equipamentos, aí eu tenho que chamar um engenheiro mecânico para fazer comigo também, né? E aí a gente vai desenrolando os serviços que vão aparecendo, né? Fazendo avaliação também para complexos industriais, às vezes eles precisam dar em garantia, às vezes eles precisam apenas fazer atualização do seu patrimônio, algum tipo de contestação, né? Então, aí, quando se trata de um complexo industrial que você também precisa fazer uma avaliação, e a depender de onde ele esteja, você tem que se parcerizar, não tem jeito. Então, às vezes, teve um caso mesmo que eu tive um engenheiro agrônomo, eu, enquanto civil, e um engenheiro mecânico, né? Para poder fazer esse laudo de avaliação considerando tudo. Mas, em poucas palavras aqui, das minhas demandas, né, a fatia do bolo maior são para as avaliações que não necessariamente é para alguma operação bancária, né? Às vezes é apenas uma atualização do patrimônio de empresa, lançamento na contabilidade, às vezes é uma contestação, porque a nossa atividade, a finalidade da nossa atividade, ela é muito específica, né? Não tem ali na prateleira ali o laudo que você quer, ali, você está aqui, tome, né? Então, é difícil até, às vezes, você vender esse produto, né? Então, a pessoa te procura porque quer resolver algum problema. Está com algum problema no fisco, aí quer dar em pagamento uma área, quer
fazer algum investimento na sua empresa e quer dar em garantia uma área para ter esse recurso e fazer algum tipo de investimento, quer contestar alguma situação com a prefeitura, com o imposto territorial urbano, e aí precisa de um laudo de avaliação, né? Então, são finalidades muito específicas. Desapropriação também a gente tem feito muito, esqueci de comentar, mas aí já envolve o governo do estado e tal. Então, lá em Salvador tem muitas obras de infraestrutura, lá tem, eu não sei se aqui tem, mas lá tem a Companhia de Desenvolvimento Urbano, que é chamada CONDER, lá, e a gente tem feito muito trabalho também para esse grupo. Também tem uma Desenvolve Bahia, né, que até abriu um edital de credenciamento, isso, mais ou menos recente. E aí a gente tem feito muito serviço para esse tipo de situação, porque às vezes eles estão fazendo obras de macrodrenagem, tem aquelas invasões ali logo na encosta, né? Tem lá Salvador, a cidade, a topografia dela, ela é muito variável, digamos assim, né? Tem cidade baixa, tem cidade alta, tem ladeira, tem morro, então lá tem muita encosta. E às vezes a pessoa, nas invasões inclusive, tem muitas construções em áreas inapropriadas. Então aí quando está fazendo essas obras de encostas, né? De contenção de encostas, coloca aquela cortina atirantada lá e tal, então precisa fazer a desapropriação dessas benfeitorias, né? Porque eles não possuem a posse do terreno, então faz a desapropriação apenas dessa benfeitoria. Então, você acaba atuando. Eu tenho um braço também, o que eu chamo de vistorias técnicas, né? E eu boto dentro dessa caixinha lá na empresa, que é o que eu chamo de vistoria cautelar, vistoria de entrega e recebimento e inspeções prediais. Eu acabo desses três aí fazendo muito mais a parte de vistoria cautelar e entrega de recebimento. Faço algumas inspeções prediais, mas eu acabo também, quando recebo demanda, repassando para alguns amigos lá da região, que eu acabo, meu foco maior mesmo fica na parte de avaliação. Exatamente. Então, uma coisa importante aqui dessa fala do André, e que eu também bato muito nessa tecla, é o seguinte: você pode até viver somente de avaliação para banco. Vou dar um exemplo aqui de um aluno meu, o Luciano, lá no Rio Grande do Sul, que ele chega a fazer 45 ordens de serviço para a Caixa Econômica todo mês. Agora, entenda o seguinte: beleza, vai dar uma renda bacana? Vai, multiplica aí 45 vezes uma média aí de uns R$500, tu vê que dá um valor razoável. Mas imagina a quantidade de trabalho, de viagem que ele tem que fazer para poder atender 45 demandas, tá? Então, essa questão aqui que o André está comentando é muito importante. Num primeiro momento, é claro que é super importante você ser credenciado de um banco, até porque, André, isso abre outras portas. Perfeito. Muitas vezes um advogado ou um escritório de contabilidade, ele quer procurar um engenheiro de avaliações, ele fala assim: não, mas tu é credenciado no banco, por quê? Porque isso dá um know-how, isso dá um selo de qualidade para o profissional, porque a gente sabe que existe todo um processo para que ele seja credenciado do banco. Então isso é muito importante para o teu currículo. Mas o que a gente tem que enxergar? Essas outras oportunidades, porque como o André comentou, aí você vai diminuindo esse raio, né, de ação para o banco, porque vai dar muito trabalho essas viagens, deslocamentos, e em paralelo com isso tu vai então prospectando esses serviços que têm uma rentabilidade maior. Então esse é um caminho natural do avaliador de imóvel. Ele começa com o banco e depois ele vai diminuindo, ele nunca deixa de ter o banco, porque como o André comentou aqui, vai tendo aquela remuneração, né, que é praticamente recorrente, então isso paga os custos da estrutura do teu escritório, mas à medida que você vai ganhando experiência, você vai diminuindo esse campo de ação com os bancos e vai aumentando com outros possíveis parceiros. E só abrindo parênteses aí dessa sua fala, né, eu costumo dizer que a gente vende credibilidade, né? Então, assim, você começando pelo caminho do banco, você está começando, de fato, como a gente brinca lá, né, engrossar o pescoço, né? Ou seja, criar aquela casca, tá? E aí você, obviamente, vai começando a abrir esse leque de opções e aí você acaba ganhando credibilidade no mercado para começar a ser chamado para parceria, ser chamados por empresas privadas e por aí vai. Né? Então, realmente, você tem que sempre estar fazendo, desempenhando um bom trabalho, começar por aí, eu acho que esse é o caminho, e aí começam a aparecer novas oportunidades, porque é um oceano aí azul que realmente tem diversas possibilidades. Outra coisa também, tu comentaste muito sobre esse tipo de avaliação que tu faz, sobre avaliação patrimonial, e aí eu queria aqui trazer um assunto muito novo, praticamente da semana passada, que é o seguinte: agora no último dia 16 de setembro, o presidente, né, sancionou uma lei
que vai permitir que pessoas físicas e empresas antecipem o valor do pagamento do imposto, né, de transferência, com um grande desconto. Então, só para o pessoal entender aqui, uma pessoa física, quando ela compra um apartamento, sei lá, por 200 mil, e lá daqui a 5 anos ela vai vender, esse apartamento já vale 400, ela vai pagar 15% sobre essa valorização patrimonial. Então, vai pagar 15% de 200 mil, né, que aumentou o valor do imóvel. A proposta dessa lei agora é a seguinte: tanto empresa como pessoa física pode antecipar o pagamento desse imposto com um grande desconto. Então, por exemplo, no caso da pessoa física, você vai poder, só que um detalhe, você vai ter que pagar isso em até 90 dias, você vai poder pagar apenas 4% sobre esse ganho de capital, desde que esse imóvel você só vai vender ele depois de 15 anos. Ah, Murilo, mas 15 anos é muito tempo. Mas é porque a lei ela tem uma tabela escalonada. Então, se você vender até 3 anos, tu não tem esse benefício da redução do imposto. Mas a partir de 3 anos que você vende o imóvel, você vai ganhando um desconto progressivo, que pode chegar, né, em vez de pagar 15%, pagar só 4%. Então, eu queria te perguntar isso. Tu acha que nesses 90 dias agora, isso vai ser uma oportunidade? Tu acha que vai ter muita empresa, pessoa física, que vai querer fazer isso? E será que talvez não seja importante nós, né, que trabalhamos na área, até educarmos, né, o nosso cliente, mostrando essa oportunidade? Sim, com certeza. Essa situação, né, vai trazer novos desdobramentos, provavelmente, para essa área de avaliação patrimonial, sobretudo para a pessoa física, né, porque é muito mais comum isso, a gente ser contratado por pessoas jurídicas para fazer a avaliação do seu patrimônio, né? Mas hoje em dia você já vê muitas famílias abrindo uma patrimonial para poder gerenciar ali os seus imóveis, né? E, sobretudo, essas pessoas aí tendo esse conhecimento sobre essa mudança aí na lei, com certeza vai querer fazer essas antecipações. Então, para fazer essas antecipações, vão precisar de laudos de avaliação, vão precisar atualizar o seu patrimônio, e aí acaba, obviamente, gerando mercado para a gente, gerando novas oportunidades. Então, é o momento para estar antenado, se preparando, né? Se especializando para poder abraçar essa oportunidade. Mas, com certeza, sim, acredito que vai ter bons desdobramentos para essa área. E acho importante a gente também entender isso, tá, pessoal? Que muitas vezes é nós que temos que levar informação para possíveis clientes. Às vezes a pessoa está lá imersa, né, em diversas atividades, essa lei ela existiu, tem um prazo, e aí a pessoa nem fica sabendo. Então, de repente, cabe a nós procurar nesse momento, né? Se a gente já tem contato com grandes empresários, com pessoas físicas, né, que tenham muitos imóveis para fins de investimento, para escritório de contabilidade, lembrá-los, tá sabendo que teve essa lei aqui, isso pode ser vantajoso e tal, para reduzir o pagamento de imposto, papapá, e aí você vai prospectando, tá? Porque muitas vezes o cliente ele não fica sabendo disso, então cabe a nós também fazer essa questão, né, de esclarecer, de educar o nosso cliente. Agora, André, uma outra coisa que tu comentaste logo no início, né, para falar aqui sobre outra área que é afim, né, da parte nossa de avaliações, é a parte da perícia, né? E tu comentaste aqui que embora você faça atividades como perito, mas que você prefere fazer como assistente técnico. Eu também, tá, pessoal? Eu, Murilo, hoje eu nem trabalho mais com perícia judicial, tá? Eu hoje trabalho somente com assistência técnica. E, claro, tem várias vantagens que eu vou exatamente passar para o André aqui comentar essas vantagens, mas outra coisa importante, os primeiros serviços que eu peguei como perito judicial, como assistente técnico, perdão, foi devido a eu ser engenheiro de um banco. Então, volta de novo aquela questão da credibilidade, né? A pessoa precisar fazer um laudo de contestação, né, de um laudo pericial, feito por um corretor, que esse é um outro assunto, que daria outro podcast. E aí eu fui fazer esse laudo de contestação, mas o advogado já chegou dizendo assim, olha, eu quero um engenheiro que seja engenheiro do banco, né? Então isso abre muitas portas. Mas então vamos lá, André, comentar sobre isso. Tu comentaste que é muito melhor ser assistente técnico, né? Então fala aí quais são as principais diferenças e vantagens em trabalhar com assistência técnica em vez de perícia judicial. Isso na minha visão, tá, pessoal? Enfim, o que primeiro é interessante a gente entender exatamente o que eu comentei há minutos atrás
sobre a questão da credibilidade. A gente vende credibilidade, né? A partir do momento que você se credencia no banco, isso, por um lado, pode até ser um pouquinho perigoso, porque você fica ali relaxado, sentado no seu berço esplêndido, esperando a demanda cair na sua caixa de e-mail. Né? Então, você está ali, o serviço vai chegar. Né? E aí você vai fazer a sua demanda. Ok, você quando se cadastra no Tribunal de Justiça, a mesma coisa. Você vai ali esperar você ser nomeado pelo juiz. Você vai ser nomeado para uma determinada perícia, seja ela que envolva a engenharia diagnóstica, que envolva a questão de avaliação e tal, e você vai desenvolver o trabalho, tá? Agora, para você fazer os trabalhos das outras atividades, aí você tem que percorrer um caminho, né? Você tem que se vender, né? Você tem que ter boa comunicação, estar sempre visível, você tem que estar vendendo a sua credibilidade para o mercado. Então, para chegar ao ponto de uma das partes te contratar, né, não vai querer contratar uma pessoa que ele não conhece. Tem um ponto que Murilo comentou mesmo, porque contratou porque queria um profissional do banco, né? Então, às vezes ele contrata, vou contratar André porque ele já tem tanto tempo de mercado, né? Porque eu já vi que ele trabalha com isso há tanto tempo, faz isso, faz aquilo, tá, não, vou contratar André. Então, é importante deixar essa fala aqui, porque é toda uma jornada. A gente não vai conseguir essas coisas do dia para a noite. Exatamente. Tá? E eu gosto muito mais de assistência técnica, porque eu trabalho de uma maneira um pouco mais livre. Né? O perito, cabe ressaltar para quem não entende, esse cenário aí no momento que o juiz precisa de uma perícia e ele vai designar um profissional, nesse cenário precisa de 3 profissionais se a discussão for avaliação, 3 profissionais da engenharia e da arquitetura, né? Onde 2 são os assistentes técnicos e 1 é o perito do juízo, certo? E aí, nesse caso, o perito do juízo, a partir do momento que ele aceita o munus, né? Primeira coisa, o dever de casa que ele tem que fazer é ler o processo todo, que às vezes é um processo de quantas páginas, né? Ele vai ter que ler o processo todo, se entender, se inteirar, enquipetar qual é a lide, qual é a disputa. Aí, antes dele começar a fazer o laudo, ele já vai ali, já tem, às vezes, 30 quesitos de um lado, mais 40 do outro lado, né? Ele já começa a ter que responder. E abrindo um parêntese aqui, muitas vezes ele vai trabalhar e não receber. Por quê? Porque ele vai ler o processo todo para ele entender, para poder lhe dizer se aceita ou não e quanto ele vai cobrar. E aí tem um risco, né, de você ler o processo todo, ou grande parte dele, entender, não, isso aqui não dá para mim, não quero, não é da minha área às vezes, enfim. E também existe você ler, ver, pô, isso aqui é altamente complexo, passar a tua proposta de honorários, e aí as partes, então, não aceitarem aquele valor, e às vezes até o juiz vai substituir o perito, procurando um perito que cobre, entre aspas, mais barato, né? Então, tem sempre esse risco na atividade pericial, que você muitas vezes vai trabalhar, porque ler um processo, estudar é trabalho, né? Você vai demandar horas ali, e às vezes você não vai ter o resultado lá na frente, mas faz parte do risco do negócio. E por isso que, às vezes, inclusive a gente e tal, muitas pessoas também orientam que você, é difícil, né? Mas, se possível, cobre logo seus honorários ali, pelo menos 50%, né? Para realmente ele depositar em juízo, para você já, pelo menos, garantir aí esse trabalho inicial que vai ter. E aí, a partir daí, você vai ter que fazer a diligência no local, fazer as devidas entrevistas quando necessário. Se tiver que voltar, vai ter que voltar. Se tiver que adicionar, complementar com outro profissional, dependendo da perícia, né? E aí, apresentar o seu laudo, aí vem, normalmente, o seu laudo, ele vai ser questionado por uma das partes, uma que se sentiu mais prejudicada, aí ele vai, acrescenta quesitos complementares. Então, acaba sendo realmente uma demanda um pouco extensa, certo? Que obviamente você vai cobrar por isso, né? Mas como o Murilo comentou, nem sempre, às vezes, as partes aceitam aqueles honorários que você colocou lá. Já teve um caso recente aqui, eu era assistente técnico, mas a perita, não foi nem eu que instiguei isso, né? Mas a outra parte não aceitou e impugnou os honorários do perito. E aí reduziu em 50%. Aí o perito aceitou e o trabalho está correndo. Então, corre esse risco também, né? E eu, enquanto assistente técnico, obviamente que eu preciso me inteirar do que está acontecendo, mas aí já é uma relação contratual entre uma pessoa física ou uma empresa, uma pessoa jurídica privada,
né? Eu ali já faço meu acerto com ele, ó, deposite aqui 50%, por favor, depositou meus 50%, começo a ler o processo, já faço ali alguns quesitos iniciais para ele, passo para ele e começo a dar um suporte jurídico, um suporte para o jurídico dessa empresa, dessa pessoa. E aí o trabalho vai correndo. Aí já teve diversas situações que, inclusive, eu consegui fazer com que o juiz destituísse o perito, né? Ou que pedisse ao perito que refizesse o laudo. Em diversos casos também a gente pega em que o juiz designa um corretor como perito, e aí, poxa, não precisa nem falar. Aí, beleza. Teve casos, inclusive, que você vê que o trabalho foi feito sem pé nem cabeça, mas é aquela história de que os meios não justificam os fins, né? O resultado do cara estava dentro da realidade do mercado, mas a peça técnica, quer dizer, não é nem técnica, né? A peça ali que ele fez estava sem pé nem cabeça, nada com nada. E aí eu deixei isso muito bem claro para o jurídico, porque eu não tenho papel de decisão. Eu estou ali apenas como olhar técnico do processo como um todo e deixando o corpo jurídico da minha parte ciente. Ó, o laudo aqui, se você quiser, tá facilzinho para realmente descaracterizar. Agora, o resultado que alcançou, eu entendo que é interessante para o seu cliente. Tome aí, salvo o melhor juízo, decida aí vocês. Tá? E aí eles tomam a decisão. Mas eu opto sempre pela assistência técnica, tanto é que eu nem tenho, como os colegas dizem, né, gastado a sola de sapato para ir nas comarcas, se apresentar para o juiz e tal, porque quem realmente quer ser nomeado também, né, de uma forma mais célere e tal, tem que gastar esse tempo para poder aparecer nas comarcas, se apresentar, mostrar o currículo, dizer qual é a sua expertise e tal. Eu nem tenho feito isso, fiz isso muito tempo atrás, hoje em dia não tenho feito mais isso, de vez em quando aparece uma nomeação, inclusive teve uma recente que eu tive até que emitir uma petição de escusa, porque era um processo que envolvia... E essa daí foi até gratuita, parecia uma justiça gratuita, né? Aí, eu até às vezes me solidarizo e faço, né? Mas quando é uma coisa que não é muito cabulosa, né? E quando é uma coisa que é da minha área. Nesse caso, era uma discussão que um vizinho com o outro estava pegando 1 metro do terreno do outro. Aí eu ia precisar de um topógrafo, de um agrimensor, ou seja, eu ia tirar do meu bolso para pagar esse profissional. Aí emiti uma petição de escusa agradecendo e tal, mas que envolvia outros profissionais e realmente, se fosse interessante a minha nomeação, teria que arcar com essas despesas. Pois bem, então eu acabo optando pela assistência técnica, porque eu me sinto assim mais à vontade para poder fazer o trabalho e não acaba tendo um trabalho muito extenso quanto o trabalho pericial, né? Exatamente. Para mim, uma das grandes vantagens, como o André comentou aqui, é exatamente porque é uma relação privada, né? Então, quando você é perito judicial, você tem que seguir todo um rito, né? Um procedimento. Então, você vai, se conseguir um adiantamento de 50%, né? Solicitando ao juiz bem fundamentado, ok, ótimo. Mas muitas vezes você vai demorar alguns meses para receber a segunda parcela, porque vai ter o tempo de fazer a vistoria, de entregar o laudo, de responder questionamento em cima do teu laudo, até você conseguir solicitar o pagamento do restante. É uma poupança forçada, né? Porque esse valor ele fica depositado e fica tendo uma correção. Mas realmente é um pouco mais desgastante, né? Como o André comentou, é um trabalho mais longo, né? Na assistência técnica, não. Tu define um escopo de trabalho, né? Já faz ali um acerto com a parte que está te contratando sobre os honorários, paga 50% agora, 50% quando tu entregar o teu trabalho, então é muito mais célere. Tu te desvincula daquele trabalho mais rápido, né? Ele sai da tua prateleira ali, né, de coisas a fazer. O perito não, muitas vezes ele tem muitos processos em andamento, né? Ele tem que ficar sempre ligado na movimentação dos processos, até para lembrar de cobrar, né? Eu conheço muita gente que faz o trabalho e fala assim, ixi, aquele trabalho eu nunca recebi. Aí, mas vem cá, tu cobrou? Tu foi lá verificar como é que tá? Então, o trabalho do pericial ele precisa dessa organização, porque os processos eles demoram muito. Agora, 2 observações importantes aqui em relação à fala do André. O primeiro, que eu achei fundamental, eu também bato muito nessa tecla, é do profissional ele não se acomodar, né? Sim. Então, como o André comentou, às vezes eu estou ali atuando junto a um banco
ele é um trabalho cômodo, digamos assim, entre aspas, porque você está em casa assistindo Netflix e chega a ordem de serviço no seu e-mail. Né? Quando que outras oportunidades tu tem que te levantar, correr atrás, se apresentar, né, para clientes e tudo. Então, dá mais trabalho, obviamente. Só que eu tenho até uma aluna, vou citar aqui, acho que o André até conhece, deve conhecer, né? A Renata Bandarra, lá do Rio Grande do Sul, que ela foi minha aluna, ela entrou no meu curso em 2020, logo após o edital da Caixa Econômica. E aí, eu conversando com ela mais recente, né? Ela prospectou muita coisa a nível de licitação em prefeituras, né? Perícia judicial, enfim, trabalhos com alta remuneração. E ela falou uma vez por Murilo, sabe de uma coisa? Eu agradeço às vezes eu não ter pego o edital da Caixa lá em 2019. Porque se eu tivesse pego, talvez eu tinha ali começado a receber um monte de serviço, eu não ia ter tempo de buscar essas outras oportunidades que estão me dando uma remuneração bem maior do que se eu tivesse prestando serviço para o banco. Não que ela não queira o banco, não, muito pelo contrário, ela presta serviço para o Banco do Brasil, agora nesse novo edital da Caixa, ela já se credenciou em, se eu não me engano, 7, 8 atividades, não que ela não queira, mas ela tem a consciência de que se aquilo tivesse chegado naquele momento que ela estava começando, talvez aquela quantidade de demandas tivesse sufocado ela ao ponto dela não ir atrás dessas outras que dão uma rentabilidade muito maior. E outro ponto aqui que eu queria comentar em relação à justiça gratuita, que o André comentou aqui, que muitas vezes ele faz assim por se compadecer até com o juiz, né, para resolver aquele processo. É muito importante você entender que, principalmente quem está começando, né, esse é um fator fundamental, você pegar essa demanda, claro, não estou dizendo que você tem que pagar para trabalhar, como é o caso dessa que o André comentou, de precisar de um topógrafo e tal, mas sempre que possível, faça aquele trabalho, porque primeiro, você está ajudando o juiz, né? Então aquilo vai dar celeridade no processo judicial e faz com que o juiz, ele também, até por uma questão de reciprocidade, ele fala assim, pô, esse profissional aqui eu já mandei para ele 2 demandas da justiça gratuita, ele fez, e agora surgiu uma outra aqui, claro, ele olhou o teu laudo, né, daquelas gratuitas, viu que era um laudo de qualidade, bem fundamentado. A probabilidade dele te encaminhar um laudo, um processo que tenha uma rentabilidade melhor é maior. Por quê? Porque é uma relação de parceria e de confiança que vai se estabelecendo entre você e o magistrado, tá? Então isso é muito importante. E aí, Murilo, só um parênteses também que você comentou aí sobre, mesmo sendo a justiça gratuita, eu gosto de frisar muito bem isso, certo? Por mais que você tenha cobrado R$1 ou R$1 milhão por serviço, faça o serviço da mesma forma como você sempre faz, né? Apresente seu laudo. Não é porque é justiça gratuita que você vai fazer um laudinho ali besta de qualquer jeito, não. Faça o laudo completo, porque como o Murilo comentou, isso vai ser visto, lá na frente o juiz começa a só lhe passar o filé, né? Exatamente. Como diz meu amigo Acácio Santos, o melhor cartão de visita do perito é um laudo bem feito, né? Então isso é importante, você sempre colocar qualidade no seu trabalho. E para finalizar aqui a nossa conversa, André, pô, tinha tanta coisa que eu tinha anotado aqui, mas infelizmente o tempo já não permite. Mas eu queria que a gente comentasse aqui nesse nosso finalzinho somente sobre a questão, né, da vistoria remota ou vistoria virtual, né? Isso já está presente em alguns editais, essa possibilidade, e o IBAP, junto com o CREA e com o CAL, estão com uma luneta olhando esse negócio para poder, quando for necessário, estar agindo. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso. O que tu acha dessa questão da vistoria virtual? Bom, primeiro é importante lembrar que a vistoria, né, vi e historiei, né? Ou seja, você tem que ver, a gente, enquanto profissionais técnicos da área, tem que analisar tecnicamente aquele bem, certo? E descrever ali a característica daquela situação, tá? Já me deparei por diversas situações que, na sequência, eu comento. Mas a vistoria, eu costumo dizer que para a gente avaliar, a gente precisa conhecer, e para a gente conhecer, a gente precisa vistoriar. Então, é uma das etapas fundamentais num processo de avaliação, tá? Então, tem acontecido esse movimento, né? Já tem alguns bancos que já estão colocando nos seus editais essa questão da vistoria remota, o que eu entendo que é uma situação completamente descabida, esdrúxula e que gera um risco jurídico muito grande, né? Porque quem é que vai fazer essa vistoria? Isso, para mim, também ainda não ficou muito claro, né? Como é que vai ser a vistoria remota? Você está aqui, você profissional engenheiro, você está aqui sentado na sua poltrona do seu escritório e quem é que está lá do outro lado mostrando ali o imóvel?
né? E tem que lembrar também que a vistoria, para essa finalidade, não é apenas da porta para dentro do imóvel, né? Você analisa todo o contexto daquele empreendimento, toda a infraestrutura do prédio, né? Você analisa todo o contexto urbano, né? Quando você sai do escritório e está chegando no bairro daquele imóvel, você já está fazendo uma vistoria, você já está vendo como é a acessibilidade, como são os melhoramentos públicos daquele contexto, né? O que é que tem ali de infraestrutura que oferece para aquele empreendimento. Então, tudo isso é importante no processo de avaliação imobiliária. E isso, para mim, de fato, gera um risco muito grande. É uma luta que todas essas entidades de classe aí, nós, enquanto IBAP, CREA, CAL, têm se manifestado contrariamente quanto a isso, tá? Porque isso daí pode gerar problemas lá na frente, tá? Tudo bem que isso tenha acontecido para essas avaliações simplificadas de crédito imobiliário apenas, né? Mas quem sabe quais são os pensamentos dele, né, com isso? Né? Porque custo, a cobrança de um laudo já não é essa coisa toda, né? Tempo também, quanto tempo a gente tem que fazer um laudo desse? 3 dias, 4 dias? Eu acho que também essas não são justificativas plausíveis para ter que dispensar ali a ida do profissional no local, né? E fora, como eu já comentei, a questão da insegurança jurídica, tá? E assim, evitar graves problemas lá na frente. E aí, um exemplo que eu trago aqui, fui fazer uma avaliação de um imóvel, na verdade era um galpão, não era um imóvel, não era um apartamento, né? Mas fui fazer a vistoria desse imóvel, estava tudo, a princípio, tudo ok, muito obrigado, mas no fundo do galpão estava coberto de pallet, né? E aí uma pontinha me chamou a atenção, né? Um espaçozinho que tinha aberto me chamou a atenção, que eu vi uma trinca no chão. E aí, quando eu comecei a pedir para afastar, eu vi a trinca de fora a fora. E quando eu fui olhar o contexto externo, né? Então, não é só da porta para dentro, né? Quando eu fui olhar o contexto externo, atrás desse galpão era um talude, né? Então, quem me garante que aquele talude está contido, digamos assim, né? Se percolasse uma chuva forte, às vezes como acontece em Salvador, chuva forte, aquele talude percola lá, e aí o fundo do galpão ia junto, né? E voltando esse cenário para um apartamento, é a mesma coisa, inclusive atualmente que a gente está tendo um número extensivo de processos de vícios construtivos, né? Está tendo até diversos questionamentos, diversos temas, abordagens sobre esse tema, na verdade. Sobre a indústria sobre a indústria do vício construtivo. Então, isso tudo pode fomentar isso, né? Porque assim, fica mais difícil para você perceber esses problemas com a vistoria remota. Então, a gente continua aí nessa luta, mas é uma luta de Davi contra Golias, né? É um negócio difícil. Mas a gente tem conquistado bem, né? Lembro que teve uma lei não, desculpa, uma resolução do Banco Central que apavorou o pessoal, mas aí devido à ação do IBAP, do CREA, do CAL, isso foi tolhido e não foi para frente. Então, de novo, isso aqui é para poder finalizar aqui esse nosso papo. Essa, pessoal, é a principal importância das entidades de classe. Então, quando você se associa a um IBAP, quando você paga a sua anuidade, eu sei que tu não vai concordar com um monte de coisa que acontece no CREA, no CAL, e tá tudo certo, né? Nem tudo são flores. Mas, porém, quando existe algum tipo de risco, né, para nossa atividade, são essas entidades que vão lá para Brasília conversar com o deputado, com o senador, para tentar contornar isso, tá? E, lógico, se não existisse a entidade de classe, não ia ser eu com o meu dinheiro ou o André com o dinheiro dele que iam lá para Brasília. Até porque se eu chegasse lá como pessoa física, lá em Brasília, para falar com o deputado, tu tá representando quem? Não tô representando os engenheiros. Não, mas tu não foi eleito para isso nada. Então, a nossa instituição, quanto mais forte ela for, mais ela tem autoridade para participar de decisões que venham impactar o nosso trabalho, tá? Então, portanto, pensem bem aí para você sempre estar apoiando, né, o CREA, o CAL, o IBAP, para que eles possam continuar defendendo aí as nossas bandeiras. Bem, então eu queria aqui agradecer, estamos chegando próximo de 1 hora já de bate-papo, eu tinha aqui um monte de outras coisas para falar, mas eu vou atrapalhar aqui a gravação das aulas do André, então a gente vai ficando por aqui, tenho certeza que haverão outros bate-papos como esse, seja através do Instagram, do YouTube, ou mesmo aqui
presencialmente como nós estamos. André, muito obrigado pela participação, foi muito bom aqui o papo, tinha várias outras coisas que eu queria comentar. Deixa aí para você se despedir do pessoal. Pronto, primeiro eu me despedi de você, agradeço aí o convite, agradeço aí esse bate-papo, que é sempre importante, né? A gente está esclarecendo alguns pontos importantes. E eu gostaria de deixar aí de mensagem para você, profissional, que está iniciando na área, é de fato o aprendizado contínuo, né? Sempre se colocar nessa posição, a gente, enquanto aqui professores, em determinados momentos, em cursos cursos livres, em cursos de pós-graduação, mas a gente sempre se mantém também se atualizando, fazendo curso. Para você ter ideia, semana que vem eu estou inscrito em um curso, né? Um curso que vai ser até promovido pelo IBAP São Paulo de raspagem de dados, né? Então, a gente está sempre se atualizando nisso, porque realmente esse mercado é um mercado dinâmico, né? As coisas vão acontecendo, as coisas em Brasília, como o Murilo comentou, podem acontecer e mudar o nosso cenário. Então, a gente está sempre tendo que estar especializado, né? E continuando nesse aprendizado, até por conta das novas tecnologias que vão aparecendo, né? A gente poder se adaptar e sempre se manter dentro da ética profissional. É isso. Então é isso, pessoal. Um forte abraço e até a próxima edição da ListCast. Um abraço, obrigado. Valeu. Valeu, doutor. Show de bola. Excelente.